vinhos naturais, biológicos, vinhos sustentáveis. Vocês já ouviram falar sobre essa filosofia? Já degustou um vinho elaborado sem intervenções químicas? Está começando mais um episódio da série Gurias do Vinho. Corre lá e pega a tua tacinha de vinho para brindar com a gente. Eu sou a Alexandra Aronovitch, direto do sul do Brasil. E eu sou a Andrea Debon, direto da Itália. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Gurias do Vinho, uma produção de América Podcast. No episódio 2, nós conversamos sobre a Itália e como eu vim parar aqui, no maior produtor de vinhos do mundo. Se você não ouviu esse bate-papo, vale a pena. Eu dou algumas dicas de vinhos e enoturismo. São spoilers de tudo o que vem pela frente nessa minha temporada neste país. E tudo que eu aprender por aqui, eu quero compartilhar com vocês as Gurias do Vinho. E hoje o assunto tem a ver com o vinho e meio ambiente. E nós vamos viajar juntas para a França. Isso mesmo, nós vamos conversar com uma guria brasileira que tem destaque mundial quando o assunto são vinhos naturais. Estamos falando da enóloga brasileira Marina Santos. Ela mora no país europeu com a família desde outubro de 2021. E lá ela atua em um novo projeto que eu estou muito curiosa para saber mais detalhes. Então, para quem não conhece a Marina, ela é referência no Brasil em vinhos naturais. Ela defende uma vitivinicultura sustentável que respeite o meio ambiente. Ela está à frente da Vinha Una, uma pequena vinícola localizada em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. Seus vinhos são um sucesso. Ela ama a natureza e atua constantemente em defesa de um vinho puro, limpo e justo. Nós vamos bater um papo então com essa super guria do vinho, gaúcha, brasileira e que mora na França. Mas antes da gente mergulhar em mais uma história de vinho e vida, o nosso primeiro brinde, né, Andrea? Vamos lá? Tchim, tchim! Oi Marina, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar sobre vinhos naturais, biológicos e também sobre a tua filosofia de vida e trabalho. Seja muito bem-vinda ao podcast Gurias do Vinho, Marina. Oi gurias, tudo bem? Tudo! Prazer em te ter aqui no Gurias do Vinho. Prazerzão mesmo, Marina. Prazer participar também. Vamos começar então, Marina. Afinal, o que são vinhos naturais? Quais são as diferenças entre o vinho orgânico, biodinâmico e natural? Eles têm semelhanças, são diferentes? Então, a gente costuma sempre falar que são escalas. Porque quando a gente fala de vinho orgânico, ou de vinho biodinâmico, ou de vinho natural, costuma muito separar a parte de campo, a parte da vitivinicultura e a parte da vinificação em si. Porque são fatores bem determinantes para a gente saber quais são as diferenças de uma coisa e outra. Quando a gente fala da parte de viticultura de campo, a gente fala que ser orgânico é a base para começar uma agricultura sustentável. Então, isso falando de viticultura. Uma viticultura orgânica, ela não vai utilizar nenhum produto de origem sintética no vinhedo. Ela vai preservar sementes para adubação, por exemplo, que não sejam transgênicas, que não tenham OGMs, né, organismos geneticamente não modificados, e vai fazer o uso da adubação verde, não vai usar nenhum tipo de herbicida, enfim. Essa é a base da parte de viticultura, tô falando de campo. Quando você vai para a viticultura biodinâmica, ela tem um salto a mais. É preciso ser primeiro orgânico para depois você ser biodinâmico. Quando a gente fala de biodinâmica, a gente já está falando de uma filosofia um pouco mais avançada. É uma pesquisa muito mais antiga, ela está baseada na antroposofia, que é uma linha de pensamento desenvolvida por Rudolf Steiner. Ele desenvolveu isso em 1940, durante 8 conferências que ele proferiu. Toda essa filosofia, ela está baseada em ter um ambiente equilibrado, que é meio que particularmente difícil de alcançar se a gente não tiver um olhar mais, a gente diz, mais fino sobre o que a gente está olhando no nosso vinhedo. Então a gente costuma dizer que a gente olha em biodinâmica tudo que está acima e abaixo do solo, porque tem uma conexão. Então a gente procura olhar tudo que acontece com os micro-organismos de solo, e eles têm uma simbiose, uma interação. Isso é quimicamente provado também, tem uma simbiose.
E quando ele fala isso, quando a gente olha a parte de cima do que está no solo, a gente costuma perceber que tem uma interação muito grande, principalmente de energia, que a gente fala, que é o que vem do sol, né? A radiação. Quando a gente fala radiação, a gente não pode confundir luz com calor, né? Que são duas coisas completamente diferentes. Então, a gente costuma separar em duas grandes polaridades a biodinâmica, que é a terrestre, quando a gente fala de umidade e nutrientes, ou seja, a gente está falando do sistema solo e raiz, e cósmica, quando a gente fala cósmica, as pessoas já pensam, é astrologia. Não, a gente está falando de astronomia, ou seja, química e física pura. E quando a gente fala nessa parte cósmica, a gente está falando de luz e calor, que toda a parte da videira, que corresponde à luz e calor, que faz fotossíntese, então é caule, folhas e frutos, né? Que a gente separa nesses dois grandes momentos. Então, ele também desenvolveu, desde 1940, muito relacionado com macro e micronutrientes de solo, preparados biodinâmicos à base de minerais, de plantas, de órgãos animais, onde ele faz uma concentração desses preparados dentro desses órgãos animais. Eles ficam compostados no solo durante um período, depois eles são desenterrados, porque eles ficam lá totalmente concentrados, ficam enterrados uma estação, se transformam e depois eles são utilizados para dinamizar, ou seja, é como você ir no laboratório, pegar uma substância que está extremamente concentrada, você vai colocar lá num becker e vai colocar um peixinho dentro e dinamizar isso. Você vai diluir, fazer uma boa diluição. Isso se chama dinamização. Então, a biodinâmica está muito pautada nesse olhar e nessas conexões que a gente tem com tudo que faz ligação com a planta em cima e embaixo da terra. Quando a gente fala da parte de viticultura natural, não tem muitas pessoas que seguem essa linha de raciocínio, porque é mais ou menos você não fazer absolutamente nada, assim, é você deixar. Eu conheço muito poucas pessoas que seguem, em termos de viticultura, essa linha de raciocínio, porque a videira, ela precisa ser meio que naturalmente conduzida, então deixar ela totalmente à vontade, pro bem e pro mal, assim, para que doenças, ou eu gosto muito de colocar entre aspas a palavra praga, porque eu não acredito muito nisso. Eu acredito que todo bicho tem a sua função na natureza, mas enfim, a gente não conhece muitas pessoas que deixam assim a videira vir do jeito que ela quer. Quando a gente fala na parte de vinificação, aí a gente tem grandes diferenças. Por quê? Porque normalmente no vinho orgânico, ele é muito parecido com o vinho que a gente chama de convencional, que é um vinho um pouco mais mexido, é o vinho que a indústria faz, ou seja, ele pode ser colocado leveduras, ele pode ser corrigido, enfim. Quando a gente fala de vinho orgânico, não há uma legislação, e aí também tem uma coisa muito específica, dentro tanto da parte de campo, quanto da parte de enológica, por assim dizer, a gente tem legislações vigentes para isso, né? A gente tem legislações do Brasil, tem aqui na União Europeia, enfim, tem uma legislação específica. Então, para vinhos orgânicos, ela não tem, assim, no mundo todo não tem nada muito específico sobre a parte de vinificação. Então, normalmente o vinho orgânico ele é muito parecido à vinificação com a convencional. No vinho biodinâmico, então, tem uma série de legislações. Hoje no Brasil a gente é certificado pela Demeter, o Instituto IBD que certifica a Demeter. Então, tem uma cartilha que é muito parecida aqui com a União Europeia, acho que é até igual, não difere muita coisa não, porque tem a lei de orgânicos no Brasil. É um preceito para ser biodinâmico no Brasil. E aí você tem algumas coisas assim que precisam ser cuidadas, como por exemplo a quantidade de sulfito, tem um limite máximo, tipo em brancos e tintos está separado, a fermentação ela precisa ser espontânea, sem levedura exógena. Eu achava que nem podia usar o sulfito. Não pode. Pode. No biodinâmico pode. Pode. Tem uma quantidade. Normalmente isso varia um pouquinho de país para país. A União Europeia é um pouquinho mais. Assim, tem a faixa de uso é um pouco menor, mas ainda assim pode ser utilizada. E pode ser. Algumas práticas enológicas também podem ser utilizadas. Por exemplo, como filtragem. E acho que osmose reversa também pode ser feita. Já quando você fala de vinho natural, já muda drasticamente, porque o preceito para que seja um vinho natural, acho que num primeiro momento, acho que é o resultado de uma escolha filosófica para você encontrar uma expressão natural de um terroir. Então, quem faz vinho natural, na verdade, está procurando buscar muito assim o caráter varietal do que você está vinificando,
Poucas pessoas sabem, por exemplo, assim, quando eu vou dar um exemplo aqui, taná. Quando a gente pega um taná, eu não sei se todo mundo já pegou a uva taná, já pegou a casca, já destrinchou toda ela, esfregou bem ela, colocou as sementes para fora e cheirou a casca. O taná, por exemplo, tem uma nota muito pungente de jabuticaba. Então, normalmente as uvas viníferas, elas não cheiram a uvas. As uvas que cheiram a uvas são uvas comuns, as uvas americanas. Todas as uvas finas, elas têm um caráter muito típico varietal. Então, a pessoa que vinifica de forma natural, ela busca essa expressão e ela não quer perder esse cordão umbilical com esse caráter varietal e o terroir onde essa cepa está inserida. Como que a gente consegue isso? Fazendo a fermentação espontânea. Então, na fermentação espontânea, você está trabalhando com as leveduras do teu vinhedo. Elas são específicas do lugar onde você está. Porque na indústria, normalmente, a gente vem uma levedura da Itália, uma levedura da França, uma levedura da Austrália. Então, não é a levedura do seu terroir. Quando você fala levedura do seu terroir, não é só uma, são várias. A gente já fez análises, por exemplo, nos nossos vinhos, 12 cepas estavam fermentando. Inclusive, a gente fez uma análise com a UX, a Universidade de Caxias do Sul. Eles encontraram uma levedura que nem era conhecida, era uma levedura azul fosforescente, que era muito bacana, ela nunca foi identificada. Então são muitas cepas que fermentam esse vinho, e o que isso vai dar de diferença depois no vinho pronto? São as chamadas camadas que a gente tanto fala quando você abre um vinho natural. Todos os aromas, o próprio gosto em si do vinho, ele não vem todo de uma vez só. Conforme você vai airando, vai mexendo na taça, essas camadas de aroma, elas vão se abrindo, e tanto para brancos quanto para tintos. E mesma coisa quando você faz um espumante, um pet nat, né, que é uma única fermentação, a vida bacteriana desse vinho, ela é muito pungente, ela é muito ativa. Então a gente costuma falar que é um vinho vivo. Ele muda muito conforme o tempo de abertura da garrafa, o tempo de envelhecimento dele. Muitas pessoas falam que sem o uso de produtos enológicos não é possível envelhecer. É possível. A gente tem hoje safra, a gente bebeu aqui na França agora há pouco, safra 2014 de um Barbera, foi o primeiro vinho que eu fiz, e ele tem um sulfito natural produzido, porque aí sim, essa é uma outra grande diferença do vinho natural. Normalmente não se adiciona sulfito, não tem sulfito adicionado, embora hoje exista uma legislação específica na França, é uma associação chamada Vin Nature, que ela tem uma legislação específica para quem quer certificar os seus produtos, porque, como eu falei, é muito mais uma escolha filosófica do produtor, do vinhateiro, do enólogo, do que realmente uma legislação. Mas a França, como ela tem essa coisa da OC muito, muito bem organizada e coisa e tal, uma coisa muito, muito pungente aqui, as pessoas se pautam muito em cima disso, eles resolveram por bem quem quisesse participar dessa associação. Então, hoje existe uma quantidade máxima e mínima, por exemplo, de SO2, tem que ser certificado orgânico ou biodinâmico, mas isso já são práticas que já são correntes, assim. Então, normalmente um vinheteiro, um enólogo, um produtor que faz vinho natural, ele produz em agricultura sustentável, orgânica ou biodinâmica, ou natural, ou seja, que não tem aquela intervenção nenhum tipo de intervenção no vinhedo. Ele não utiliza sulfitos para fazer controle, não faz nenhum controle também enológico, não tem filtragem, não tem estabilização, não trabalha com frio, enfim. Mas isso é na França, né, Marina? Isso é na França. Não, isso é também geral. Acontece no Brasil? Isso acontece no mundo todo. Eu assim, porque no Brasil tem uma grande diferença, assim, acho que é bem necessário falar uma coisa, porque assim, no Brasil a gente não tem certificados. Hoje vocês podem inclusive acessar para vinho natural. Para vinho natural. No site do Ministério da Agricultura, você vai ver que tem menos de 10 produtores de uvas viníferas certificados orgânicos ou biodinâmicos no país. Cabe em duas mãos o número de produtores. Ah. Então, assim, partindo do ponto número 1 para vinificação ser natural: uvas sustentáveis, orgânicas ou biodinâmicas. Então, produtor, por exemplo, que compra uva convencional e vinifica de forma natural, não, esse produtor não é um produtor de vinho natural. Bastante, não se encaixa. Marina, mas assim... Tem muito, é o que mais tem. Tem muito, eu ia dizer, porque volta e meia eu pergunto, tá, é natural? Não, mas não necessariamente precisa ser, não vem, né? Então, isso eu acho que é o que confunde todo mundo, porque daí fica assim, tá, mas então é natural só da maneira, né? Então, é legal isso, essa tua base. O ideal seria
saberia. E como não tem certificação, eu não tenho como saber se aquilo ali vem do vinhedo sustentável, esse vinho natural, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre procurou certificar. A gente trabalha hoje também com um produtor parceiro, também certificado. Então, não é a mesma certificadora que a nossa, mas a gente especifica quando não é a mesma certificadora que a nossa. Então, esse produtor tem uvas orgânicas, as que a gente tem na propriedade são biodinâmicas e orgânicas, porque é um preceito, você precisa ser primeiro certificado orgânico pela legislação brasileira, para depois ser certificado biodinâmico. Então, são 2 passos para que você tenha a certificação. Então, assim, pra mim... Pode falar. Não, eu disse, desculpa te incomodar, mas só para as pessoas entenderem, então, por exemplo, eu tava pensando, então, um vinhedo orgânico, resumindo, assim, qual é a intervenção que se pode fazer, assim, no vinhedo orgânico? Segundo a legislação brasileira, você não pode utilizar herbicidas, produtos de base sintéticas e transgênicos, né? Certo. Então, se você trabalha... e adubos de síntese química também. Então, normalmente se trabalha com adubação verde, ou seja, semeando plantas de cobertura, né? Então, pode semear... Certo, não pode colocar adubo químico. De forma orgânica. Só que a vinificação, aí não existe realmente, não existe uma legislação brasileira que defina qual são os parâmetros a gente fala de identidade e qualidade para a vinificação orgânica. Então isso não existe só no Brasil a lei do vinho. Então, a partir disso, todo mundo pode fazer. Então, normalmente, se você falar aqui na Europa, aquele produtor, ele é um produtor orgânico, mas ele, ou seja, biológico, né? Que aqui fala biológico na Europa, ele já automaticamente, o vinho já para todo mundo já é subentendido que o vinho é feito como um vinho convencional. Então é muita opção da pessoa dela comprar. Agora, se ela estiver buscando vinho biodinâmico ou natural, aí as práticas enológicas diminuem drasticamente para ambos, chegando no natural que é praticamente zero. Então, assim, a única grande intervenção do vinho natural eu diria que é o sulfito, que algumas pessoas colocam em quantidades assim que não excedem 30 miligramas por hectolitro, que é o que normalmente as pessoas fazem. Nós, por exemplo, na Vinha Una, no Brasil, a gente trabalha sem adição de sulfito, né? Então, é o sulfito que toda fermentação espontânea produz naturalmente. Então, toda fermentação, ela tem essa pequena produção. Então, por exemplo, tem algumas uvas, normalmente as tintas produzem um pouco mais de sulfito. Quando a gente fala um pouco mais, eu tô falando, eu já tive vinhos que produziram até 8, foi o máximo que a gente já viu até hoje, mas se não, 2 miligramas por hectolitro. Então, quando a gente fala, para vocês entenderem, no Brasil, na lei do vinho, é permitido até 300 miligramas, né? União Europeia até 150 miligramas por hectolitro. Então, é uma quantidade realmente bem diferente. A métrica é bem grande, assim, para colocada de sulfito. E, então, na questão do vinho natural, a gente tem, no Brasil, muitas pessoas que iniciam fazendo a fermentação espontânea, mas esquecem que o movimento do vinho natural mundialmente conhecido. Ele começou ainda também muito próximo dos anos 40, 1940, com Jules Chauvet. Inclusive na cidade que eu moro hoje, ele começou na verdade no Beaujolais, veio aqui para Arbois, ele foi aluno do Pasteur, que nasceu aqui na cidade onde eu moro hoje, e que Pasteur é o pai da pasteurização, é uma das pessoas que mais estudou a fermentação alcoólica. Então eu tô no berço do vinho natural do mundo, hoje eu moro. Então essas vinificações, elas foram muito estudadas e eles entenderam desde lá atrás que a vinificação natural é um ato agrícola, é totalmente agrícola, não existe vinho natural sem uma viticultura limpa. Então não adianta pegar uva convencional e fazer uma fermentação espontânea, que o vinho não fica natural por isso. O contrário é verdadeiro. Seria até menos prejudicial se você, por exemplo, tivesse as uvas certificadas, orgânicas e biodinâmicas e colocasse levedura para fermentar. Ia ser menos ruim do que se você, por exemplo, pegasse uva convencional e vinificasse de forma natural, por assim dizer. Então existe uma controvérsia. É bom sempre perguntar para a pessoa que trabalha, porque assim, tem um outro tabu muito grande no Brasil, que é a questão da certificação. Todo mundo fala que é difícil, que é caro. Pessoal, assim, não é caro. Eu vou falar bem valores aqui. Existe a certificação participativa, que certifica grupos, ou seja, eu já participei dessa certificadora que tem participativa, que se chama Ecovida, ou seja, nós criamos um grupo, nós vamos lá, um audita o outro, e nós temos uma auditoria externa também da certificadora. Essa certificação está custando R$300 ao ano.
Na certificação que eu estou hoje, o IBD, a gente tem uma certificação por auditoria. Então, uma pessoa precisa se deslocar normalmente lá da certificadora, vir, e normalmente é de longe, então ela tem um custo para isso, tem o custo da alimentação. Normalmente a auditoria dura 2 dias, então é muito mais pelo custo da passagem da alimentação, da estadia da pessoa, do que pela própria certificação. A gente gasta R$1.500 por ano. Então, assim, isso, Nossa. se você... então... Eu nem tinha ideia que a pessoa que ganha... Eu nem tinha ideia. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui só pra dizer que, não sei tu, Andréia, mas o que a Marina tudo tá falando, eu acho que eu vou deixar ela fazer o podcast inteiro sozinha, porque eu tô aprendendo muito. Não, mas eu tava ouvindo ela falar assim. Eu tô perplexa. Eu tava pensando, porque as pessoas de fato não têm muita noção, né? Mas porque ninguém se tu nunca trabalha o vinhedo de forma convencional, tu jamais vai conseguir que o vinho seja... Exatamente. Seja um vinho biológico, tipo... Eu já um vinho recebi de um várias vinho, pessoas que fazem, dizem que fazem vinho natural, e eu pergunto, elas dizem, não precisa ser orgânico para ter o vinho natural. Elas simplesmente compram de qualquer... Não tinha essa noção, muito legal. Eu não quero perder a tua linha de raciocínio, tá, Marina? Mas assim, só pra te dizer que eu tô entendendo, assim, ninguém nunca me deu uma explicação tão boa. E essa explicação, ela resume muito a explicação, assim, dizendo que, por exemplo, hoje a gente tem produtos que são autorizados para viticultura, que eles são de uma base sintética, onde eles perpetuam na uva. Então, eles não somem. Por exemplo, assim, na agricultura orgânica, os produtos, eles são todos de contato, eles não são sistêmicos. Quando a gente fala produto sistêmico, ele entra no sistema da planta. Ele corre da raiz até o cacho. Isso fica lá, isso não vai sair da planta, entende? É que nem você tomar uma dose de um remédio na sua veia. O remédio vai ficar circulando na sua corrente sanguínea por muito tempo. Você vai ter molécula disso. Só que a videira, normalmente, você usa até muito... Os produtos químicos são usados até muito perto da colheita. Então, é muito pouco tempo para que isso saia do sistema da planta. Então, como que eu vou pegar essa mesma uva e vou dizer que eu vou fazer um vinho natural, orgânico, biodinâmico, se eu tenho no sistema correndo ali um produto de síntese que não vai sair, né? É um produto sintético que tá lá, né? E que vai para sua corrente sanguínea também. Então, é justamente por isso que a gente não pode misturar as coisas. E, sabe, só fazendo um parênteses, assim, aqui na Itália tá crescendo muito essa... Né, eu acho que na Europa toda, né? E eu, como tô aqui na Itália, tenho percebido isso. Como estão crescendo os investimentos na vitivinicultura biológica e, por consequência, a elaboração de vinhos. Eles chamam vinhos bio, né? Não chamam de vinho natural, chamam de vinho bio. É que o bio é orgânico na Europa. Eles chamam de vinho bio, né? Então, e fazem uma vitivinicultura que eles chamam biológica. Então, faz sentido isso, então, ser o vinhedo biológico e o vinho ser orgânico? Sim. Sim, porque a nomenclatura para a União Europeia, biológico equivale ao nosso orgânico. Então, o biológico é orgânico aqui na União Europeia, para termos de legislação e certificação. E qual seria a nomenclatura para biodinâmico? É biodinâmico? Como é... Biodinâmico na Itália, biodinamique na França e biodynamic em Estados Unidos. Então, toda a parte de Estados Unidos. Que legal. Mas aí do Brasil tem alguma nomenclatura? É biodinâmico? Biodinâmico. Usa biodinâmico mesmo, mas os produtores podem usar no o selo rótulo. Tá escrito Demeter. Não pode usar no rótulo, só pode usar o selo Demeter. Para identificar um vinho biodinâmico no Brasil, o selo é Demeter. Mas aí o selo é uma opção do produtor. Por exemplo, assim, a gente não optou nos primeiros anos em colocar o selo, porque assim, para nós existe um paradoxo aqui. A gente é produtor de uvas biodinâmicas, mas nós temos a vinificação que é natural. Se a gente coloca o selo Demeter pra gente, tá dizendo que a gente faz vinho biodinâmico, só que a gente não faz vinho biodinâmico, a gente faz vinho natural, porque a gente não utiliza nenhum tipo de sulfito, nenhum tipo de produto químico, então isso acaba causando, então a gente até coloca no site, explica muito para as pessoas que dentro da parte de viticultura, nós temos viticultura biodinâmica, mas a nossa vinificação é natural, sem nenhum aditivo químico, nenhuma correção, nenhuma filtração, nenhum trabalho enológico feito em cima do vinho, então a gente
sempre explica isso. Então, por isso que a gente opta por acabar não colocando o selo Demeter, embora a gente diz lá, sempre que você precisar, você nos solicita o nosso certificado, nós enviamos o nosso certificado por e-mail para você, mas a gente prefere não optar pelo selo na garrafa para não confundir as coisas. Mas a gente deixa no site, deixa sempre disponível para quem quiser ver o tipo de viticultura que a gente faz. Certo. E tu sabe, tem uma outra questão aqui na Itália também, né? Deve ter na França também, porque como os vinhedos são muito próximos, então existe uma rixa entre os produtores, porque daí certo produtor é um produtor biológico, só que o vizinho do lado é um produtor convencional. E aí, não tem quando como tu passa o produto químico, quando tu passa o produto, o vinhedo que tá do lado, não tem como o produtor certificar biológico, né? Porque isso acontece. Então tem uma regra aqui bem importante de falar pra vocês, é que assim, qualquer, tanto produtor orgânico quanto biodinâmico, sempre que ele vizinhar com uma propriedade convencional, ele precisa descartar 20 metros das uvas que estão, porque é quanto um pulverizador consegue emanar resíduo, é o alcance de um pulverizador indo na divisa de um terreno. Então ele precisa descartar 20 metros de toda a divisa em linha reta até onde essa divisa acontecer. Então, a gente, por exemplo, na Vinha Una lá, a gente não tem hoje, não vizinha com nenhum produtor diretamente convencional. A gente até tem um pessoal que tem pêssego pra cima, mas a gente tem uma barreira de 10 metros mais uma barreira infinita de ciprestes até o chão, assim, que já fazem isso. E mesmo assim, a gente ainda coloca uma lona em toda a divisa, assim, pra que não tenha esse tipo de resíduo, e mais um dreno na beirada do terreno para que se escorrer a água da chuva, caia direto nesse dreno e ele é levado para fora da propriedade. Nossa! Marina, teus vinhedos são em Pinto Bandeira? São em Pinto Bandeira. Porque isso acontece, Andréia, também no Brasil, porque eu já vi 2 produtores, um deles, teu vizinho ali, a Tom Giovanni, falar que eles tentavam fazer todo o manejo biodinâmico, mas que a vizinhança, eles não podem ser biodinâmicos, porque eles têm uma vizinhança ali que não permite. Então, isso acontece. Eu sou vizinha da Dom Giovanni. Deve ter sido tu que implantou esse sistema, essa filosofia ali também, esse sistema. Não, mas é da certificação mesmo, sabe? É uma coisa da certificação. Então, assim, não impede ninguém de você certificar. Você só vai ter que dar descarte. Descarte, quando a gente diz, não quer dizer botar fora. Sim, mas claro. Assim, você não pode dar como esse vinho. Se você quiser fazer um vinho com essa uva dos 20 metros, você pode fazer. Só você não pode dizer que essa parcela é orgânica ou biodinâmica ou natural. Então, assim, não é que você não vai receber o certificado, mas você vai ter que ser bem sincero em dizer que essa faixa aqui que você colheu na divisa com o seu vizinho convencional, ela vai ser dada esse vinho, ou você vai fazer alguma coisa, vai vender essa uva, ou vai fazer um vinho que não vai ser chamado de orgânico. Então, mas isso não impossibilita você de fazer. E uma outra coisa, assim, que no Brasil é um pouco difícil, porque tem muito mito a respeito da produção. Então, hoje eu moro aqui, não é de graça, mas, assim, eu vim muitas vezes pra cá, pra França, já estagiei na França, já estagiei na Itália, justamente para entender as práticas. E, assim, com a biodiversidade que a gente tem no Brasil, o número, por exemplo, aqui se usa muitas ervas fermentadas, muitas cocções, muitas coisas para acabar com fungos, por exemplo. No Brasil, a gente tem uma biodiversidade muito maior de pesquisa. Então, hoje eu até ensino para as pessoas aqui coisas que eu aprendi no Brasil, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande. Por exemplo, a gente faz fermentados com erva mate, tem um mesmo composto numa margarida do campo que tem na erva mate que pode ser utilizada para tratar míldio, a gente trata oídio com leite cru de vaca. Então tem uma série de coisas que a gente troca conhecimentos. Então, assim, eu digo que muitas vezes, assim, é falta de incentivo, é falta de pesquisa, é falta de experimentação, porque eu passei toda a minha faculdade, eu sou formada, eu sou enóloga e sou pós-graduada em viticultura e agroecologia também, tenho 2 pós-graduações diferentes. E eu cresci dentro do meio acadêmico ouvindo que não era possível, mas aí quando eu perguntava, você fez? Ah, não, eu não fiz, mas com certeza não é possível. Eu disse, bom, então deixa eu ir lá fazer primeiro, daí eu vou ver se dá ou se não dá pra fazer. Então, existe uma certa... Quantos anos tu tem, Marina, pra ter toda essa bagagem já? Porque parece tão novinha. Não, esse ano eu faço 40... Tu tá tão novinha e já tem duas pós-graduações. Não, imagina, eu tenho 41 anos, esse ano eu faço 41 anos, não falta muito. Novinha, então, assim, na verdade, eu sou formada em letras, em turismo, em enologia e pós-graduada em viticultura. Olha aí, meu Deus!
Eu tive uma vida acadêmica muito intensa. Muita gente que nos escuta e que me acompanha curte muito o enoturismo, né? E a região de Pinto Bandeira ali, que tu tem os teus vinhedos, tu não recebe na Vinha Una, não existe. Agora sim, a gente começou em abril. A gente tá em obras porque assim, a gente acha muito, a legislação ela muda muito no Brasil a respeito de vinícolas, né? Então assim, a gente tá num município muito pequeno e quando a gente tá num município pequeno, a gente demanda muito assistência de prefeitura, de órgãos municipais, do próprio mapa. A gente ainda não conseguiu ser fiscalizado desde que a gente construiu a cantina nova, porque a gente mudou de propriedade, né? A gente mudou para mais ou menos 100 metros de distância da outra propriedade, implantamos novas videiras, enfim. Porque a gente vendeu a nossa propriedade, veio para a França e aí na propriedade próxima ao nosso restaurante, que é o Champenoise Bistrot, a gente fez toda a parte da vinícola, a implantação das novas videiras, agrofloresta, a gente tem o projeto Seiva na mesma propriedade que faz chás. A gente trabalha com ervas aromáticas e faz espumantes de frutas nativas também nessa propriedade. E agora a gente passou a receber a partir do mês de abril, somente com agendamento, de quinta a sábado, porque a gente é muito pequeno, então a gente precisa realmente separar um período da nossa semana para conseguir receber. A gente faz uma visita a campo, tem um profissional que vai mostrar um pouco do nosso trabalho a campo, tem uma enóloga que trabalha comigo, que vai fazer a parte da visitação, que explica a parte da enológica e vai fazer uma degustação. Se quiser conhecer também a parte da produção de chás e de espumantes, a gente tem também essa visitação. Ai, que show! E o Champenoise Bistrot também faz parte do teu projeto ou não mais? Não, sempre fez. A gente continua com o Champenoise também aberto. Na verdade, continua. Ele tá 8 anos aberto. Sim. E aí pode almoçar lá. Pode almoçar lá. Fica a 50 metros do projeto, da onde tá o projeto da Vinha Una, dá pra ir a pé, inclusive, fazer uma caminhadinha, ou começar na vinícola e terminar no bistrô e vice-versa. E o Champenoise, ele hoje tá também, o Israel continua, a gente continua fazendo à distância as coisas, a gente continua indo pro Brasil 2 vezes por ano. Então a gente vai daqui a pouco, logo depois da vindima aqui, a gente vai pro Brasil, continua fazendo acompanhamento, a troca de pratos, e o sous-chefe do Israel, ele tá já com a gente desde o início do bistrô, desde que a gente abriu, então ele conhece todos os pratos, todas as receitas e é a nossa forma de trabalhar. E eu acho que vale dizer que também é uma gastronomia que segue essa mesma linha, né, Marina? De valorização do produto local, sem intervenções, digamos, de produtos químicos, né? Vocês utilizam tudo, digamos, de uma forma mais natural, né? Sim, o restaurante ele é um dos únicos com certificação orgânica do Rio Grande do Sul também, e a gente procura trabalhar o sazonal, o autoral, porque são receitas do Israel. O Israel não tem formação gastronômica, ele é um cozinheiro de coração, experimenta muito, então o foco dele tá muito sempre em ingredientes frescos, ele trabalha com punks e muita coisa local também. A gente também planta, mas também compra dentro do quilômetro zero. A gente é delegado do Slow Food, ele é cozinheiro da Aliança do Internacional Slow Food, então o restaurante também tem essa filosofia do bom, limpo e justo, e a gente procura aplicar nos pratos, na sobremesa. A gente tem horta própria no bistrô também, ali atrás, se vocês pedirem, dá pra conhecer também, que a gente planta principalmente as flores comestíveis, os temperos, as coisas de primeira necessidade, as saladas, enfim. E quem não consegue agendar ali a visita ou a degustação, que agora abriu, que a gente tá dando essa, né, no super em primeira mão, quase, porque eu não tinha nem visto, eu posso também degustar os teus vinhos no próprio restaurante, né? A gente não consegue degustar, porque assim, hoje a Vinha Una, a gente tem alguma coisa na carta, porque olha, é casa de ferreiro mesmo, mas hoje a Vinha Una, ela tá de uma forma que vende tudo. A gente até trabalha, inclusive, com venda en première, que é aquela venda onde a gente faz o lançamento 3 meses antes de lançar o vinho, as pessoas já compram. Então, o que sobrar, a gente coloca realmente no bistrô. Então, se você for lá, às vezes você encontra, às vezes você não encontra. Não é bem como se fosse o restaurante da vinícola. Deveria ser, a gente ainda vai chegar a gente não quer crescer num ponto que a gente... Eu amaria um menu harmonizado com os vinhos da Vinha Una. Mas a gente consegue fazer, assim, por exemplo, se vocês quiserem fazer eventos, a gente consegue fazer à noite.
noite, aí sim, com um menu pré-determinado pelo grupo, aí a gente consegue fazer harmonizado. Só a gente não consegue realmente, no começo a gente tentava, e até assim o pessoal ficava muito bravo comigo quando eu ia no bistrô, porque acaba que eu falo pra caramba, né? Então eu paro numa mesa, começo a explicar uma coisa pra pessoa, explicar uma coisa pra outra, e aí assim, o serviço da comida e do vinho não anda, né? Então o pessoal diz, ai Marina, não vem vem aqui apresentar os vinhos e vai embora se o serviço não anda. Então assim, a gente tem esse serviço, mas aí tem que ser pra grupos separados, assim. Eu sei que a Andréia ia te perguntar, na nossa lista de perguntas, que era como o vinho entrou na tua vida e por que tu decidiu investir nessa filosofia. Mas eu queria mudar essa pergunta, porque eu acho que antes do vinho eu tenho a sensação que a filosofia do biodinâmico e do natural tá em ti antes de ti. Tu é mais inspirada nessa filosofia, porque eu acho que tu respira isso do que o vinho. Quem entrou primeiro, o vinho ou essa filosofia? Então, eu acho que acabou sendo a filosofia, porque assim, o meu marido é natural de Flores da Cunha, a gente se conheceu na minha cidade, eu não sou de lá, a minha família toda é de Antônio Prado e Caxias, mas eu não morava, eu morava no noroeste do estado, muito perto de Passo Fundo, e quando a gente se conheceu lá na minha cidade, eu vim morar pra Serra Gaúcha, hoje eu já passei mais tempo na Serra Gaúcha do que na minha cidade onde eu nasci, a gente namorou, noivou e casou tipo em 3 meses, e a gente se mudou pro interior. A gente fez uma casinha, viver da horta, das nossas coisas, e ele adorava cozinhar, a gente harmonizava tudo com vinho, e um dia a gente se perguntou, poxa, será que não dá pra viver disso, assim, tipo, de gastronomia e de vinho? Porque quem nunca, né? Quem nunca pensou nisso? E aí um dia a gente pensou assim, poxa, vamos vender a propriedade, largar tudo e vamos achar um lugar, assim, que a gente possa transformar num lugar, assim, lindo, produzindo tudo orgânico, a gente vai produzir a comida para esse pequeno restaurante, e aí com o tempo a gente vai fazer vinho, e literalmente, a gente vendeu tudo que a gente tinha em Flores da Cunha, a gente achou essa propriedade em Pinto Bandeira, mudamos para lá com toda a nossa família e começamos do zero. E lá a gente começou plantando as hortas, a agrofloresta, depois veio as videiras, então foi todo um passo a passo. Nessa época, eu tava terminando de cursar turismo, eu comecei a cursar sommelier, eu sou sommelier também, no Senac, e aí veio a oportunidade de fazer o curso de enologia, e aí eu fiz o vestibular, prestei vestibular, consegui fazer o curso, e aí comecei a estudar, só que na faculdade era uma coisa assim muito estranha, porque eu sabia que em outros lugares do mundo existia essa conversa sobre uma viticultura mais limpa, um vinho feito de uma forma um pouco mais artesanal, na época não se falava muito sobre o termo natural, e isso eu tô falando uns 10 anos atrás, e aí quando realmente eu comecei a dizer, não, ninguém fala disso aqui, eu preciso sair pra fora, eu preciso abrir horizontes. Então em 2015 eu fiz a minha primeira viagem pro exterior, junto com o Israel. A gente começou ele mais focado na pesquisa de ingredientes, a gente fez um intensivão do Slow Food, a gente foi convidado para ser delegado no Terra Madre, que é um dos maiores eventos do Slow Food hoje na Itália. A gente já fazia parte do movimento. Depois a gente fez um intensivo de estágios com vitivinicultores, e aí a gente voltou transformado. Daí a gente começou a implantar as videiras, começou a fazer todo o nosso projeto. Eu já trabalhava dando consultoria para produtores em produção convencional para orgânica. E aí eu larguei também esse trabalho e passei a trabalhar só com a nossa propriedade. Então isso é desde 2013 que a gente está focado só nos nossos projetos. O Bistrô abriu logo depois, acho que foi 2016 que o Bistrô abriu, a Vinha-Una 2013. Então de lá pra cá a gente não parou mais. Pois é, vocês saíram de Flores em que ano então? A gente saiu em 2008. 2008. E olha aí tudo que já fizeram. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque a Marina roubou a minha costureira. Ah, sim, é verdade. Que é a Estela, que é a mãe do Israel. Ela tá aqui. Então, a Estela era minha costureira do coração. E a Marina levou ela pra Pinto Bandeira. E aí eu não tenho mais aonde fazer minhas roupas. Tá, mas agora tu já tá em Itália. Tu já tá indo na Itália, já tem os costureiros da Itália. Fecha parênteses. Exatamente. Gente, tô apaixonada. E a tá na França agora. Eu tô apaixonada pela tua história. Tu quer fazer a próxima pergunta aí, André? Na verdade, eu só queria fazer uma questão, na verdade, quais serão, na verdade, os efeitos dessas mudanças climáticas nos vinhedos. Tu achas que tem alguma região ou país do mundo que vai sofrer
mais que outras, porque aqui na Itália eles já estão falando muito dos tempos de colheita. Então eles estão percebendo que cada ano que passa eles estão tendo que colher 15 dias antes, 15 dias mais antes. Então eles estão um pouco impressionados com isso, assim. O que tu pensa disso, Marina? Então, a gente tem visto desde 2017 que a gente tem feito um trabalho lá no Brasil, porque a gente já tem sentido esses efeitos da mudança climática, trabalhando com a poda, sempre quando o pessoal já terminou há muito tempo de podar, aí que a gente começa, 15 dias depois do final da poda. A gente tá jogando a poda cada vez mais pra frente. A gente começou jogando 15 dias, a gente já tá jogando 20 dias, e isso acontece também pra implantação das videiras. Então a gente procura sempre períodos do ano onde não tá tão quente. Uma vez, há muito tempo atrás, quando a gente começou, a ideia era outra, era fugir da época de chuva e geada tardia. Olha em que ponto nós chegamos. Não muito tempo depois, agora a gente tá tentando fugir do calor. E a gente fala isso por quê? Porque a propriedade da Vinha Una hoje, ela possui irrigação emergencial. E se não tivesse tido irrigação emergencial, a gente já teve uma boa parte do vinhedo que morreu, inclusive esse ano. A gente já teve morte de plantas, porque a seca foi, assim, todo ano a gente tem plantado. A gente plantou no primeiro ano 1.200 estacas de roseiras nas cabeceiras dos vinhedos. A gente ficou no primeiro ano com 2. De 1.200 sobreviveram 2. No segundo ano a gente plantou mais 900 roseiras. Esse ano, agora no inverno, daqui uns 10 dias, a gente tá coletando estaca de novo, porque não sobrou nenhuma. Isso eu tô falando de roseira. De videira, o pessoal que trabalha comigo me mandou as fotos, eles abriram ela toda, retiraram a planta inteira, ela secou inteira, assim, a raiz muito bonita, toda aberta, assim, mas ela secou. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que, olhando as pesquisas que a gente eu acompanho muito o Instituto INPE, que é o NPI, aqui da França, e tem bastante pesquisadores, inclusive ela tem uma pesquisadora muito bacana, que a gente tem conversado muito, principalmente de uma live que teve do Slow Food, que ela pesquisa essas mudanças climáticas também na Itália, na questão da paisagem vitivinícola, como ela tem mudado e como as práticas elas vão precisar ser mudadas. Coisas mais drásticas, assim, que vai afetar a forma como a gente olha a vitivinicultura vai ser a questão da OAC, ou das denominações de origem, né? DO na Itália, OAC na França, denominação de origem no Brasil. Que a gente tem regras muito específicas de produção, e eu não falo acerca somente das variedades, mas, assim, por exemplo, tem um produtor muito famoso na Itália, que ele faleceu há pouco tempo atrás, que é o Belotti, ele tem uma vinícola biodinâmica e faz vinho natural chamada Cassina degli Ulivi, e ele foi expulso da OC dele. A história dele é bem conhecida por ele plantar pêssegos, porque ele planta o trigo, ele planta o café dele, ele planta tudo. Então ele é um agricultor, um campesino. E quando ele plantou pêssegos nas bordas do vinhedo, porque estava começando a ficar muito quente, para sombrear um pouco as videiras, ele foi expulso da OC, ele disse ok, toco a vida e eu vou continuar fazendo meu vinho. A gente lá na Vinha Una a gente trabalha hoje com agrofloresta. A gente procura trabalhar com corredores biológicos de flores, de coisas no meio, corredores no meio das videiras também. A gente trabalha com girassóis, com trigo sarraceno, que é um trigo antigo. A gente trabalha com gramíneas, com ervilhaca, enfim, para que tenha o solo coberto em 100% todo ano, e cada ano tá mais difícil, inclusive, de semear. A gente acabou de semear a cobertura de inverno, não sabe se vai pegar. Então, agora no sul, nessa última semana, choveu 140 milímetros e não choveu nada. Em 4 meses, na propriedade da Vinha Una, tinha chovido, assim, uma coisa de 40 a 60 milímetros em 4 meses, e ontem, em um dia, choveu 140 milímetros. Numa época totalmente errada, assim, tipo, precisava em outra época. Então a gente vai ter que começar a se adaptar com essas mudanças climáticas, porque ela não tem nada definido. Aqui, a gente, na França, nevou logo no início da brotação. Ano passado aconteceu a mesma coisa, 7 de abril estava nevando em plena primavera aqui. Foi muito louco, tava um calor, tava 26 graus aqui, e exatamente dois dias depois nevou, foi a menos de 0 graus aqui. Então,
cada ano que passa, a gente vai ter que começar a mudar as nossas práticas em relação à poda, em relação à implantação. Eu acho que a gente vai começar a ter mais problemas, assim, com pragas e doenças, porque, e principalmente de clima seco, a gente vai ter que fazer muita atenção com isso. E é muito específico, né? Às vezes o que eu tô falando aqui não vai servir para a região do lado, então acho que vai ter que haver muita colaboração entre os centros de pesquisa também, para que a gente possa chegar num denominador comum, entender o que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos. A gente percebe então que é um assunto que de fato tem preocupado assim, diversos países, né? E bom, enfim, mas Marina, a gente quer enfim saber o que tu estás fazendo na França, né? Quais são os teus projetos? Tu vai começar a fazer um vinho teu na França? Conta pra gente. Bom, então, o nosso objetivo de vir para cá, desde o começo, foi uma questão também de aprendizado, de crescimento profissional. Mas sim, a gente hoje, a nossa casa, nosso lugar de morada é aqui. A gente continua com todos os projetos no Brasil, porque a gente consegue tocar em estações diferentes, né? Porque as estações, elas não se conversam, e quando é verão é primavera, quando é verão é inverno aqui, primavera é outono lá. Então a gente consegue fazer ambas as coisas, né? Nos dois países. Então a ideia é que a gente comprou uma casa, uma propriedade agora, a gente vai transformar essa casa numa propriedade vitivinícola, vai fazer vinho nela e se tudo der certo, a gente vai ter um pequeno Airbnb também para poder recepcionar as pessoas nesse local. Então a gente já começou com esse vinho, ano. Vai receber com vinho, eu tô dentro. Se vai receber com vinho natural. É uma região muito, muito bonita. Com vinho. Qual é a região? Muito bonita. É aqui dentro do Jura ainda. Vou estar a 40 minutos daqui. Mas é numa região muito, muito bonita, cheia de cascatas. Tem Chateau Chalon, que é logo ao lado, que é bem famoso pelo Vin Jaune. Então vai ser uma região, assim, incrível para se estar. Acho que as pessoas vão gostar bastante. Então, eu acho, Andréia, porque a gente tem uma perguntinha que se repete aqui, que é a dica que a gente ia te pedir de destino, vinho e viagem da Marina, né? Tem algum lugar da França que tu quer dar a dica? Eu tô achando que tu vai dar essa dica, então, pras gurias que nos ouvem. Destino, vinho e viagem. Bom, eu tenho que fazer o advogado do diabo aqui e eu acho que eu daria essa dica porque sempre quando a gente vê os cursos de enologia, a gente vê algumas coisas muito prontas. Eu nunca estudei, por exemplo, num curso de sommelier, no curso de enologia, o Jura. Porque uma região é uma das menores, foi a primeira, mas é uma das menores regiões vitivinícolas. Mas aqui é uma das regiões que mais se faz tipos de vinhos diferentes. E quando eu digo tipos de vinho, não é só relacionado à variedade, que também é o solo Jura vem de Jurássico, né? Então é de um período Jurássico aqui. Os solos são únicos, não existe nenhum solo no mundo igual a esse solo aqui. A gente está sobre vários tipos de Marne aqui. Então é uma coisa completamente diferente. Tem duas variedades aqui que também só existem aqui, não existem em nenhum outro lugar do mundo, que é o Savagnin, três na verdade, o Pulsar e o Trousseau, que são duas tintas e o Savagnin é uma branca. E que são incríveis, e existem mais de 3 ou 4 tipos de vinificações diferentes, Vin Jaune, Vin de Paille, Macvin. Então são vinificações muito únicas e que não são feitas em nenhum outro local do mundo também. Então eu acho que vir para o Jura, a gente está no Massif, que a gente chama aqui, numa montanha, numa cadeia montanhosa muito bonita. Então ela em algum momento isso se rachou ao meio, então você enxerga dos dois lados dessa cadeia montanhosa e as videiras estão no sopé dessa montanha, e dentro de solos muito profundos, muito antigos, que se abriram na época dos dinossauros ainda. Então vale muito a pena. Eu amei essa dica. E a nossa próxima, a Andréia vai te perguntar uma próxima dica, então, Andréia. Que é bebi, gostei, indico um vinho natural que seja fácil de encontrar, né? Que seja uma dica de um produtor, de alguém, seja do Brasil, seja da França, que tu gosta muito do trabalho e tu indica este vinho. Vamos pensar num produtor que vocês encontrem no Brasil, então.
Porque eu gosto muito de alguns produtores, mas assim, o Jurra hoje ele é a bola da vez, né, no mundo do vinho natural. Então quase nada do que você procura daqui você encontra fácil. Mas assim, hoje tem bastante importadores, principalmente no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, que trabalham com ótimos produtores. Não tem muitas coisas, mas assim, você encontra bons produtores de vinho natural dessa região aqui, importadoras do eixo Rio-São Paulo. Eu gosto muito de um produtor chamado Labé, que ele fica numa cidadezinha chamada Rotalier, abaixo da capital do departamento, do que seria o estado daqui, né? Que ele tem vinhos incríveis, assim, são vinhos que eles são de uma mineralidade incrível. Ele trabalha com Sauvignon e Chardonnay. O Chardonnay é o Chardonnay mais incrível que vocês vão beber na vida. Então ele tem 2 Chardonnays distintos, assim, se vocês encontrarem, chama Labé com temudo. É incrível, é incrível. Acho que é um dos vinhos que mais me tocou até hoje. Então tá, né? Já fiquei doida pra conhecer a região, né? Ali. Bom. Vou pegar um trem e vou pegar um avião. Marina, a gente só tem a te agradecer a participação aqui. Eu acho que a gente tem muito a aprender sobre esse assunto. Eu acho que tanto que foi uma longa-metragem de podcast aqui, né? Mas eu acho que tá valendo. Tinha perguntas ainda que não deu tempo, que a gente tem. Então, quem sabe fica um convite para uma próxima, né? Claro. Porque eu acho que a gente tem muito a aprender. Obrigada, Marina. Muito obrigada e boa sorte aí nos novos empreendimentos na França. Tomara que a gente se encontre aí bebendo um vinho natural aí no show. Adorei as palavrinhas em francês. A gente não leva uma turma de gurias. Uma turma de gurias pra conhecer os vinhos e ficar no Airbnb. Isso aí. Partiu tudo. Essa é a ideia. Gurias do vinho, isso aí. Então tá, gurias, fica aí o convite da Marina, né, Marina? Pra conhecer, quem sabe, lá a Jurra na França, no Airbnb, ou Pinto Bandeira, que tá aqui mais pertinho, né, Marina? Exatamente. Quero agradecer a vocês, aos ouvintes do podcast, desejar sucesso e desde já ficar o convite para vocês conhecerem os projetos. Tá ótimo, então. Boa sorte, então, para todos nós e para todas as gurias do vinho. E vamos continuar na França, porque, guria... Tu viu, Ali, na França, tu sabia que existe um concurso de vinhos no qual somente as mulheres são juradas? Eu conhecia um em Mendoza, na Argentina, chamado La Mujer Elige, mas esse é muito maior. Tu sabe quantas mulheres fazem parte desse júri na França, Ali? 750. Uau! 750 mulheres juradas. Degustando ao mesmo tempo. Durante 3 dias, as mulheres degustam 4.000 vinhos. O Feminalis acontece todos os anos em Paris. Imagina toda essa mulherada reunida degustando vinho, muito legal. Eu acho que pode ser uma bela dica aí para a Associação Brasileira de Enologia. Fica a dica aí, a Bea, pra gente organizar um aqui no Brasil, assim, nesse estilo. Bem, mas pra finalizar, porque esse episódio tá longo, eu sei, gente, mas tá cheio de bom conteúdo, inclusive no nosso vocabulário do vinho. E a Andréia traz pra mim uma novidade hoje que tem tudo a ver com o que a gente viu hoje aqui. Tudo contigo aí, Andréia. Bom, o que eu queria trazer pra vocês, gurias, não é só uma palavra, mas também um conteúdo que tem a ver com o tema do nosso podcast, né? Como a Ali disse. Eu tenho visto aqui na Itália muitos produtores de vinhos biológicos investirem em variedades chamadas Piwi. Mas o que são essas variedades Piwi? São aquelas variedades resistentes a fungos e que são o resultado do cruzamento entre vitis viníferas, que são as uvas para elaboração de vinhos finos, e as variedades americanas, que são aquelas mais usadas para suco, vinhos de mesa. Em resumo, com essas mudanças climáticas, o pessoal está buscando alternativas para não ter tantas perdas no vinhedo, Ali. Muito legal, eu acho que esse é um tema que ainda rende muito. Então, vinhos naturais, slow wine, vinhos biológicos, ainda vamos conversar muito mais sobre esse tema. E esse vocabulário foi praticamente uma enciclopédia do vinho, Andréia. Esperamos muito que vocês tenham gostado do tema dessa edição. E se gostaram, compartilhem, né, Andréia, com as amigas. Isso mesmo, compartilhem com as amigas esse podcast. Sigam o nosso Instagram, curtam os nossos posts. O nosso Instagram é @guriasdovinho. Brindem com a gente e, enfim, tchim, Ali. Obrigada pela participação e por ouvirem, né? Tchim.
Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.